E aí galera, beleza? Bom dia, eu sou a Fê e hoje a gente vai discutir um assunto que você gostando ou não de tecnologia, você já ouviu falar. São essas duas siglas aqui, ó. SOPA e PIPA. São dois projetos de leis que estão sendo criados nos Estados Unidos. Eles ainda estão em discussão, na verdade foram arquivados agora, mas que vale a pena a gente entender um pouquinho. O SOPA é uma sigla que significa Stop Online Piracy Act. Ela vai englobar a pirataria, o ato da pirataria, então é para parar a pirataria online. E o PIPA significa Protect IP Act, que é uma medida de precaução para garantir os direitos autorais, garantir a propriedade intelectual, né, esse IP, propriedade intelectual. Vamos resumir, você já leu aqui no post, a gente vai resumir bastante o que são essas duas leis. A gente sabe que pirataria é crime, isso é lógico para todo mundo. Então vamos supor que eu criei essa baqueta, por exemplo. Eu criei essa baqueta e eles querem reproduzir essa baqueta lá no Japão. Então eu tenho o direito de permitir ou não. Se eu permitir, uma das coisas que eu posso, que eles devem fazer é dar honra à pessoa que merece honra, ou seja, discriminar de que essa baqueta foi feita por mim. Garantir a propriedade intelectual que tenho sobre essa peça. E isso é uma série de coisas, desde o pagamento de royalties, meu nome nos disclaimers sobre a peça, enfim, uma série de coisas. Quando você compra um DVD, né, até aconselho que você faça isso, atrás do box do DVD vem um selo que é o direito que você, ao comprar um DVD, você ganha esse direito, que é o direito de reprodução pessoal. Não sei o número exato, acredito aí que são umas 300 pessoas, mas você ganha o direito de reproduzir aquilo para até 300 pessoas, por exemplo. Porque é uma reprodução pessoal. 301 pessoas, eles já consideram como reprodução em massa. Então é o que os cinemas fazem, teatros fazem, enfim. Então eu também não posso pegar um DVD que eu comprei, mesmo que eu tenha comprado no original, e reproduzir numa praça, por exemplo. Isso é ilegal, porque eu tenho o direito de reproduzir aquilo pra mim. Posso pegar o DVD e reproduzir na casa de um amigo, posso pegar um CD e reproduzir no carro de outra pessoa, pegar meu iPod e dar para outra pessoa ouvir, isso eu posso fazer. Agora, o selo que eu não ganho, o que eu não tenho direito, é de distribuição daquela mídia. Então, não posso, por exemplo, comprar um DVD e fazer uma cópia para o meu amigo, porque eu estou distribuindo. E isso não pode ser feito. O SOPA e o PIPA querem garantir que isso não seja feito. Então, a razão pela qual essas duas medidas estão sendo criadas, eu concordo. Porque pirataria é realmente crime, e é um crime que precisa ser encoberto, ele precisa ser previsto pela lei. Né? Então, ponto. Eu sou a favor da razão por qual essas duas medidas estão sendo feitas. Agora, eu sou contra, me incomoda um pouco a forma como isso está sendo feito. Eu vi uma entrevista no G1, se eu não me engano, que eles fizeram uma ilustração bacana que exemplifica o que está acontecendo. É como se existisse uma pessoa com febre, e ela só precisasse de um antitérmico, então, para ficar melhor. E essas medidas estão abrindo a cabeça da pessoa, fazendo uma cirurgia, enfim. É uma solução extremista para uma causa que é muito menor do que toda essa solução vai gerar de caos, de conflito, de atrito. Enfim. Coisas que vão acontecer, por exemplo, se essas medidas forem aprovadas. Se, por exemplo, eu escrever aqui no Sapatômica um texto, e no Japão alguém considerar que aquele texto que o meu texto é cópia de um texto dele, que ele fez antes. Ele pode, através do SOPA, abrir uma sindicância contra o Sapatômica, e se o governo americano considerar válida, aceitar essa sindicância, disser que ele está certo, o Sapatômica sai do ar, e depois eu tenho o direito de resposta, depois eu tenho o direito de averiguar o que foi feito. Enfim. Isso é uma coisa ruim, a forma de penetração dessa lei nesses casos é extremista, ela é ácida e pode gerar muito desconforto, né? Muito desconforto. Outra questão também, vamos supor que os sites de armazenamento, vamos falar dos sites de armazenamento, Mega Upload, 4Share, Hostfile, enfim, existe uma série de sites de armazenamento de conteúdo. A finalidade para a qual eles foram feitos é válida.
Porque, por exemplo, eu tenho uma série de fotos da minha casa e quero passar para minha família em Minas Gerais. Eu faço um zip desses arquivos, coloco, tá lá no ForShare, passo o link para minha família e eles baixam lá. Esse compartilhamento de informações que eu tenho os direitos autorais é válida e esses sites funcionam muito bem. Só que eles começaram a ser usados, na maioria dos casos, para pirataria, para distribuição de conteúdo onde as pessoas não detêm os direitos autorais. Então, no caso de um site desse ser condenado, ForShare, por exemplo, vamos dizer que o ForShare foi condenado. ForShare sendo condenado, sites de busca e sites sociais que aceitarem esses conteúdos dentro deles também vão ser punidos. Então, por exemplo, se eu pegar um link do ForShare e colocar no Face, se o Facebook deixar que eu compartilhe esse link, o Facebook vai ser punido. Assim como o Orkut, Twitter, o LinkedIn, enfim, uma série de redes sociais, todas as redes sociais. E os sites de busca também. Se o Google, o Bing, o Yahoo, se eles permitirem que apareçam os resultados de um site condenado, do ForShare, por exemplo, eles também vão ser punidos. Então, é uma série de resultados que eu não sei se serão tão bons, né, para as diversas mídias. Por isso que a indústria cultural, a indústria de produção de mídia, né, cinema, música, livros, né, enfim, essa indústria é totalmente a favor das medidas do sopro e do pipa. Já a indústria digital e de tecnologia está se sentindo ameaçada, e é realmente. E eu acredito que até a indústria cultural está sendo ameaçada, porque, por exemplo, hoje um webclip ele é vinculado e revinculado em blogs, etc. E é isso que faz com que ele tenha acesso, com que as pessoas conheçam. E até onde isso vai ser crime? Até onde distribuir esse conteúdo vai ser crime? Até onde eu posso ir? Acho que a própria indústria cultural vai sofrer com isso. Mas enfim, os resultados disso a gente vai ver após a discussão que está sendo feita nos Estados Unidos sobre a implementação ou não dessas leis. Agora o que eu quero falar para você é o seguinte: você formador de opinião, presta atenção aqui em mim. Você blogger, vlogger, dono de site, perfil de Face, de Twitter, artista, músico, enfim, você que tem uma série de seguidores que são formados pela sua opinião, presta atenção no que eu estou falando. Você há de convir comigo que a razão ela é válida. É um crime que realmente precisa ser punido. Então a razão pela qual essas duas leis estão sendo feitas, ela é válida, ela é coesa. E é um crime. Você pode não aceitar todos os outros argumentos que eu falei depois, mas a razão você tem que convir comigo, que é realmente um crime. Agora, se você também não aceita, não concorda, fica pra você, guarda pra você. Agora, se você concorda, realmente discuta, abre essa discussão com as pessoas que te ouvem, que leem o seu conteúdo. Porque eu fiquei extremamente chateada e irritada essa última madrugada, que entrei em um site lésbico que eu considero como referência para Subatômica. É um site grande, e esse site, além de há muito tempo já, ele vem cometendo crimes, ou seja, vem distribuindo filmes ilegais, né? Porque esse site não detém dos direitos de distribuição desses filmes e seriados, livros, enfim. Além dele vir cometendo crimes já há muito tempo, ele ainda incitou uma discussão com as suas leitoras, esses últimos dias, para licitar a criminalização ainda maior, ou seja, já que o Mega Upload já foi condenado, mesmo sem a abertura do sopro e do pipa, né, abriram uma sindicância e foi condenado, uma série de links desse site caiu, obviamente. Então, a diretoria desse site criou um burburinho, uma discussão, para que as leitoras ajudassem a arrumar formas de continuar cometendo esse crime. Não dá para ficar calado numa circunstância dessa, e acredito que os formadores de opinião, eles têm uma responsabilidade social. Uma responsabilidade social de acrescentarem e não de criar essa contenda, não de licitar o crime. Então assim, você tem o total direito de pensar o que você quer pensar, ok. Você não tem o direito de expor, já que você é formador de opinião, não tem o direito de expor uma coisa que vai contra a lei, uma coisa que só vai prejudicar a sociedade. Então, formador de opinião, por favor, é um pedido meu, como designer e fundadora da Sapatômica, é um pedido da equipe Sapatômica, é um pedido de uma colaboradora da web. Cale-se se você não tem nada de bom para falar sobre essa questão.
E se você tem, discuta, mas não incite a violência, não incite a criminalização, não licite, não permita que as pessoas continuem com essa cabeça fechada de que isso não é crime. Ok? E pra galera que não tem nada a ver com essa bronca, eu espero que vocês tenham entendido o que é sopa e o que é pipa. E qualquer dúvida a respeito disso é uma questão muito grande, que eu resumi muito, disse uma série de outras variáveis. Mas se você tem qualquer dúvida, é só perguntar aqui embaixo que a gente responde, beleza? Beijão a todos e até a próxima.